Good morning, my friends. Good morning, all of you. How are you? I hope you're doing good. Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos. Como vocês estão? Espero que estejam ótimos. Here we are back. Aqui estamos de volta. And today our class is about verbs. Hoje a nossa aula é sobre verbos. Ok? Let's start? Yes. First thing, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que you have to create your own understanding. Você tem que criar o seu próprio entendimento. No meu entendimento, eu divido os verbos no inglês em 3 grupos. Vejam bem. Nós temos no inglês os verbos dependentes, que aí são a grande maioria dos verbos, ok? Nós temos os verbos auxiliares, que auxiliam os verbos dependentes, né, em certas funções, e nós temos os verbos independentes, que esses aí não precisam de auxiliar, eles se auxiliam, ok? Gravem bem isso, porque mais para frente vai fazer sentido. Hoje a gente we are going to learn how to conjugate some of the verbs. A gente vai aprender como conjugar alguns verbos, e para isso a gente tem que identificar alguns padrões nesses verbos, ok? Uma coisa que é muito importante também no inglês é a gente diferenciar uma frase afirmativa, negativa e interrogativa. Why is that so important? Por que é tão importante? Porque nem em todos os casos você vai precisar conjugar o verbo. Nem em todos os casos você vai precisar modificar o verbo principal, ok? É isso que a gente vai aprender um pouco hoje, alright? Let's see. Aqui nós temos uma pequena lista de verbos, ok? Alguns deles representam alguns grupos, né? Isso aí vai fazendo sentido para vocês. We have the verb like, significa gostar, love, amar, work, trabalhar, play, brincar ou tocar um instrumento, help, ajudar, walk, caminhar, remember, lembrar, cry, chorar, try, tentar ou provar, use, usar, have, ter, watch, assistir, wash, lavar, do, fazer, go, ir, kiss, beijar, fix, consertar, mix, misturar, ok? Nós vamos utilizar alguns desses verbos para explorar o que a gente quer aprender hoje. Primeiro, vamos aprender a diferenciar uma frase interrogativa e uma frase negativa de uma frase afirmativa. Isso é muito importante. Como eu falei para vocês, no inglês nós temos verbos dependentes, todos esses aqui são dependentes, e nós temos alguns verbos auxiliares, são esses verbos aqui em cima. Did, do, does, will, didn't, don't, doesn't, won't. Por que verbos auxiliares? Eu vou tentar explicar para vocês porque isso não existe no nosso português. O verbo auxiliar, ele não vai exercer um significado na frase, mas ele vai exercer uma função, ou seja, nós vamos utilizar eles para fazermos uma pergunta ou para fazermos uma frase negativa. E o verbo principal da frase vai manter a sua forma original, como se estivesse na forma infinitiva, ok? Vamos fazer um teste. Por exemplo, eu pego o verbo like, que é o verbo gostar. Let's make a very simple example. Um exemplo muito simples. Isso aqui é uma frase afirmativa. Eu estou afirmando, ok? You like pizza, right? Se eu quiser te perguntar, transformar isso aqui numa interrogação, o que eu vou fazer? Eu utilizo um desses auxiliares aqui de cima, que são esses aqui, tá bom?
Vou colocar aqui, ó, A, afirmativa, N, negative, ok? Então, os primeiros aqui são os auxiliares. Sorry, afirmativo sim, mas for questions, ok? Então, aqui, questions, and here, negative, ok? So, cada um desses auxiliares aqui representa um tempo verbal. Se eu quiser fazer a pergunta no presente, eu vou utilizar o auxiliar do. Eu coloquei aqui ele no meio, assim você identifica o que vem antes, primeiro é o passado, presente, futuro, né? Ok? Então, do you like pizza? Agora a gente já tem uma pergunta. Alright? Então aqui está feita a pergunta. Se a pergunta fosse feita na terceira pessoa do singular, he, she ou it, né? He significa ele, she, ela, it, ele, ela para coisas e objetos. Eu utilizaria o does. Então essa é a diferença, porque no presente nós temos dois auxiliares. Um auxiliar para I, you, we and they e outro auxiliar para a terceira pessoa do singular. He, she, it. So does he like pizza, for example? Ele gosta de pizza? Então isso é interessante porque aqui o verbo tornou-se o mesmo. Mas quando a gente começar a observar, você vai ver que se eu estivesse afirmando na terceira pessoa do singular, o verbo se modificaria, se tornaria likes. Então, quando a gente afirma, aí é necessário a gente fazer a conjugação do verbo, ok? Então, guardem essa regrinha do inglês que diz assim: toda vez que você utilizar um auxiliar, você não vai modificar no verbo, alright? Então, a mesma coisa acontece quando a gente quer fazer uma frase negativa, certo? For example, vamos pegar aqui outro verbo. Love. You don't love him. Ok? Então, you don't love him. Você não ama ele. Então, a frase negativa, eu utilizo o auxiliar negativo, o don't, para o presente. Se eu quisesse colocar no passado, eu utilizaria o didn't. E no futuro, o won't. Ok? Então, se eu dissesse, you didn't love him, seria no passado, você não amou ele. You won't love him, você não amará ele. Ok? Aqui embaixo, na terceira pessoa do singular, he, she or it, eu utilizaria, se for presente, doesn't, ok? He doesn't love cats, for example. Ele não ama gatos, alright? E o mesmo para she and it. I, you, we and they, we use don't. He, she, it, we use doesn't.